Olá, bom dia. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato de agora que vou narrar a vocês é sobre o dia de hoje, o feriado de hoje, 9 de julho. Esse feriado teve origem na Revolução de 1932, há 94 anos atrás. Esta revolução iniciou em 9 de julho e encerrou em 2 de outubro, tendo a paz sendo assinada na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Foi uma luta em que envolveu o estado de São Paulo, com apoio do estado do Mato Grosso, contra o governo federal naquela época, né? E houve combates no estado de São Paulo, nas divisas com o estado do Rio e o estado de Minas. Os principais combates foi no túnel Mantiqueira, entre as tropas paulistas e mineiras, e no Morro Frio, e regiões ali de Areias, Queluz, com as tropas federais, que era o estado do Rio. Muitos diziam os cariocas. A guerra não era dos cariocas contra os paulistas. Naquela época, o Rio de Janeiro era a capital da República, então as tropas federais vinham de lá. Hoje a gente diz o nome correto: tropas federais contra tropas paulistas, os revolucionários aí paulistas, né, que teve naquele tempo. Essa revolução, ela ocorreu sim, como diz na explicação teórica oficial, por conta da Constituição, por conta de não ter eleição. Mas por trás disso, na explicação prática, foi a perca dos poderes também dos plantadores de café de São Paulo e dos produtores de leite de Minas, né? Eles tinham seus representantes políticos, seus presidentes, dividido em quatro anos. Mas o país era muito grande e um dia isso ia terminar. Minas, a princípio, deu todo o apoio, né? Não isso aí, você tem que pesquisar para você encontrar, não está em qualquer livro, aos paulistas. No final da conta, quando a bala começou a cantar, Minas mudou de lado. O Túlio Mantiqueira foi palco de uma situação que poucos se falam, de que os soldados de São Paulo, do nosso estado, esperavam o apoio da tropa mineira e quando eles chegaram, chegaram atirando nos colegas paulistas, não por culpa deles, mas por ordem do governo, tal. E o Túnel da Mantiqueira foi palco de muita dor, de muita tristeza, de muita morte lá. Morro Frio também, em Areias, onde paulistas e federais se enfrentaram, São José do Barreiro e por ali afora, região de Areias, beira da represa, tudo isso onde a bala passou. Vargas, ele tinha sido ministro também do governo Washington Luiz, da Fazenda, foi governador do Rio Grande do Sul, e era um coronel, tinha muito apoio no Rio Grande do Sul, participou da eleição de 1930, perdeu para Júlio Prestas, não aceitou a derrota, disse que foi vítima de uma fraude e fez um braço armado lá com o apoio do Rio Grande do Sul, o Washington Luiz, para evitar o derramamento de sangue, aí renunciou ao poder e ele ocupou, mas com o trato de dar uma Constituição e haver uma eleição democrática com direitos iguais para ambos os lados, o que ele não o fez. Então São Paulo partiu para a luta armada, principalmente depois de uma manifestação onde havia algumas pessoas numa casa, algumas pessoas ou uma pessoa invadiu ali armado, assassinando a tiro os estudantes Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza, Antônio Américo de Camargo Andrade. E hoje nós temos mais uma sigla, a letra a sigla A, de Orlando de Oliveira Alvarenga. O A
do seu último nome. Esse Orlando Oliveira de Alvarenga, ele ficou ferido também, baleado, morreu 3 meses depois, e por muito tempo o nome dele passou aí sem ser visto, notado na história. E a sigla era MMDC, o que a gente estudou. Hoje é MMDCA, pessoal, em virtude do quinto nome. Daí se estourou a Revolução, e tem as curiosidades da Revolução, né? E São Paulo, infelizmente, teve que se render, perder, porque ele era São Paulo, Mato Grosso, que estavam liderando a luta aí, porém eram muitos contra eles, né? Era o país todo e eles vieram a perder. Mato Grosso chegou a se proclamar sua independência, chamado República do Maracaju, lá no Mato Grosso, que também durou pouquinho e se encerrou aí. Curiosidades aí da Revolução é que no estado de São Paulo fez um dinheiro próprio daqui para conter o dinheiro nacional aqui. Aqui também teve o primeiro combate que se usou avião, foi na região de Cachoeira Paulista. O suicídio de Santos Dumont em Santos, porque ele viu também os aviões que ele criou vindo bombardear a cidade, os navios, né? Os gaúchos atacaram Santos e se diziam que os gaúchos comiam criancinhas. A população logo se rendeu, porque o Rio Grande do Sul era acostumado com as guerras, com índios, com muitas guerras por lá, e era um povo acostumado na luta ali, armada, a atirar, né? E as tropas de São Paulo, vendo a sua fraqueza diante deles, se renderam, e Alberto Santos Dumont suicidou em um dos hotéis de Santos, onde ele estava, porque ele já sofria de depressão e viu os aviões que ele criou bombardeando parte da cidade. E o primeiro bombardeio aéreo foi na cidade de Cachoeira Paulista. E por aí afora. Há muitas histórias aí da Revolução de 32. A data de hoje é essa. Então, para resumir, na parte prática e teórica, se diz que a Revolução foi por conta de não haver eleições e nem a Constituição. Na parte prática, digamos que pessoas perderam o poder, outros ocuparam o poder e eles não aceitaram também. Muita gente lutou e morreu sem saber a verdade, porque estavam ali com a arma na mão, enfrentando, simplesmente porque seu estado foi invadido, estava sendo devastado, talvez, e na lei da legítima defesa, São Paulo se levantou contra aí a República do Brasil e se encerrou em 2 de outubro na cidade de Cruzeiro. Essa é um pouco da história da Revolução de 32 para vocês.